Lembrai-vos, Senhor, das vossas misericórdias. Santificai e protegei sempre os vossos servos, para os quais Jesus Cristo, vosso Filho, instituiu no seu sangue o mistério pascal. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Vede como vai prosperar o meu servo. Subirá e levar-se-á, será exaltado. Assim como, à sua vista, muitos se encheram de espanto, tão desfigurado estava o seu rosto, que tinha perdido toda a aparência de um ser humano, assim se hão de encher de assombro muitas nações, e diante dele os reis ficarão calados, porque hão de ver o que nunca lhes tinham contado e observar o que nunca tinham ouvido. Quem acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou o braço do Senhor? O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento, como raiz numa terra árida, sem distinção nem beleza para atrair o nosso olhar, nem aspecto agradável que possa cativar-nos. Desprezado e repelido pelos homens, homem de dores, acostumado ao sofrimento, era como aquele de quem se desvia o rosto, pessoa desprezível e sem valor para nós. Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores. Mas nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e humilhado. Ele foi trespassado por causa das nossas culpas e esmagado por causa das nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo que nos salva. Pelas suas chagas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, cada qual seguia o seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós. Maltratado, humilhou-se voluntariamente e não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda ante aqueles que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi eliminado por sentença iníqua, mas quem se preocupa com a sua sorte? Foi arrancado da terra dos vivos e ferido de morte pelos pecados do seu povo. Foi-lhe dada sepultura entre os ímpios e um túmulo no meio de malfeitores. Embora não tivesse cometido injustiça, nem se tivesse encontrado mentira na sua boca. Aprova ao Senhor esmagar o seu servo pelo sofrimento. Mas se oferecer a sua vida como sacrifício de expiação, terá uma descendência duradoura, viverá longos dias, e a obra do Senhor prosperará em suas mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado na sua sabedoria. O justo, meu servo, justificará a muitos e tomará sobre si as suas iniquidades. Por isso, eu lhe darei as multidões como prémio e terá parte nos despojos no meio dos poderosos. Porque ele próprio entregou a sua vida à morte e foi contado entre os malfeitores. Tomou sobre si as culpas das multidões e intercedeu pelos pecadores. Palavra do Senhor.
me fugiu, jamais serei confundido. Pela vossa justiça, salvai-me. Em vossas mãos entrego o meu espírito, Senhor Deus fiel, salvai-me. Pai, nas vossas mãos entrego o meu espírito. Tornei-me o escárnio dos meus inimigos, o desprezo dos meus vizinhos. Todos evitam passar por mim. Esqueceram-me como se eu fosse um morto. Tornei-me como objeto abandonado. Pai, nas vossas mãos entrego o meu espírito. Eu, porém, confio no Senhor, vós sois o meu Deus. Nas vossas mãos está o meu destino. Livrai-me das mãos dos meus inimigos e de quantos me perseguem. Pai, nas vossas mãos entrego o meu espírito. Fazei brilhar sobre mim a vossa face. Salvai-me pela vossa bondade. Tende coragem e animai-vos, vós todos que esperais no Senhor. Pai, nas vossas mãos entrego o meu espírito. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer com as nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança, exceto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de um auxílio oportuno. Nos dias da sua vida mortal, ele dirigiu preces e súplicas, com grandes clamores e lágrimas,
àquele que o podia livrar da morte, e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento, e tendo atingido a sua plenitude, tornou-se, para todos os que lhe obedecem, causa de salvação eterna. Palavra do Senhor. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cédron. Havia lá um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Judas, que o ia entregar, conhecia também o local, porque Jesus se reunira lá muitas vezes com os discípulos. Tomando depois consigo uma companhia de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e dos fariseus, Judas veio ali ter, com archeiros, lanternas e armas. Jesus, que sabia tudo o que ia acontecer, veio cá fora e perguntou-lhes: Quem procurais? Eles responderam: Jesus de Nazaré. Jesus replicou-lhes: Sou eu? Judas, que o ia entregar, também estava com eles. Mas quando Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes então novamente: Quem procurais? Eles responderam: Jesus de Nazaré. Jesus replicou-lhes: Já vos disse que sou eu. Se é, pois, a mim que procurais, deixai que estes se retirem. Assim se cumpriam as palavras que ele tinha dito: daqueles que me deste, não perdi nenhum. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o criado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O criado chamava-se Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha. O cálice que o Pai me deu, não havia de bebê-lo? Então a companhia de soldados, o oficial e os guardas dos judeus apoderaram-se de Jesus e maniataram-no. Levaram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote desse ano. Caifás é que tinha dito o seguinte conselho aos judeus: convém que seja um só homem a morrer pelo povo. Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio, enquanto Pedro ficava à porta, do lado de fora. Então outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, veio cá fora e falou à porteira e levou Pedro para dentro. A criada, que servia de porteira, disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Estavam ali presentes os criados e os guardas, os quais, pelo frio que fazia, tinham acendido um braseiro e se aqueciam. Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus sobre os seus discípulos
e a sua doutrina. Jesus respondeu: Falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Não disse nada em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes disse. Eles bem sabem aquilo de que lhes falei. A estas palavras, um dos guardas que estava ali presente deu uma bofetada em Jesus e disse-lhe: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu-lhe: Se falei mal, diz-me em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás mandou Jesus maniatado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava ali a aquecer-se. Disseram-lhe então: Tu não és também dos seus discípulos? Ele negou, dizendo: Não sou. Replicou um dos criados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha. Então eu não te vi com ele no jardim? Pedro negou novamente, e logo um galo cantou. Levaram então Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de manhã. Não entraram no pretório para não contraírem impureza e poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam-lhe: Se não fosse malfeitor, não te o haveríamos entregado. Retorquiu-lhe Pilatos: Tomai-o vós próprios e julgai-o, segundo a vossa lei. Os judeus replicaram-lhe: Não nos é permitido dar a morte a ninguém. Assim se cumpriam as palavras que Jesus tinha dito, ao indicar de que morte ia morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: É por ti próprio que o dizes? Ou foram outros que tu disseram de mim? Replicou-lhe Pilatos: Mas serei eu judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus retorquiu-lhe: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, de facto, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei. Jesus respondeu-lhe: É como dizes, sou rei. Se nasci e se vim ao mundo, foi para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Respondeu-lhe Pilatos: Que é verdade. Dito isto, foi novamente lá fora ter com os judeus e declarou-lhes: Não encontro nesse homem culpa nenhuma. Mas vós estáis habituados a que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Eles gritaram de novo: Esse não, antes Barrabás. Barrabás era um salteador. Então Pilatos mandou que tomassem Jesus e o açoitassem. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-lhe na cabeça. Envolveram Jesus no manto de púrpura. Depois avançavam para ele e diziam: Salve, ó Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos foi novamente lá fora e disse: Olhai que vos-lo trago aqui fora, para saberdes que não encontro nele culpa nenhuma. Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Pilatos disse-lhe: Eis o homem! Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhe Pilatos: Tomai vós mesmos e crucificai-o, que eu não encontro nele culpa nenhuma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando ouviu estas palavras, Pilatos ficou mais assustado. Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Não me falas? Não sabes que tenho poder para te soltar e poder para te crucificar? Jesus respondeu-lhe: Não terias qualquer poder sobre mim, se te não fora dado lá do alto. Por isso,
Quem me entregou a ti tem maior pecado. A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus. Mas os judeus gritaram: Se o libertares, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e veio sentar-se no tribunal, num lugar chamado Lagedo, que em hebraico se diz Gabatá. Era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Disse então aos judeus: Aí está o vosso rei. Mas eles gritaram: À morte! À morte! Crucifica-o! Disse-lhe Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Replicaram-lhe os sumos sacerdotes: Só temos um rei, que é César. Entregou-lhes então Jesus para ser crucificado e levaram-no, pois, consigo. Carregando com a cruz, Jesus dirigiu-se para o lugar chamado Lugar do Crânio, que em hebraico se diz Gólgota. Lá o crucificaram e com ele mais dois, um de cada lado, Jesus no meio. Pilatos escreveu ainda um letreiro e colocou-o na cruz. Tinha escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse letreiro, porque o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, em latim e em grego. Diziam então a Pilatos os sumos sacerdotes e os judeus: Não os escrevas, Rei dos Judeus, mas que ele afirmou: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos retorquiu: O que escrevi está escrito. Ao crucificarem Jesus, os soldados ficaram com as vestes, das quais fizeram 4 lotes, um para cada soldado. E ficaram também com a túnica. A túnica era sem costura, tecida de alto a baixo, como um todo. Disseram, pois, entre si: Não a rasguemos, vamos antes tirá-la à sorte, para ver de quem será. Assim se cumpria a Escritura: repartiram entre si as minhas vestes e tiraram a sorte à minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. Ao pé da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria de Magdala. Ao ver a mãe e o discípulo que amava ali presente, Jesus disse à mãe: Senhora, eis o teu filho. A seguir disse ao discípulo: Eis a tua mãe. A partir daquele momento, o discípulo recebeu-a em sua casa. Depois disto, sabendo que tudo estava consumado, e para se cumprir a Escritura, Jesus exclamou: Tenho sede. Estava ali um recipiente cheio de vinagre. Penduraram uma vara com uma esponja embebida em vinagre e levaram-lhe à boca. Assim que tomou o vinagre, disse Jesus: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, expirou. Por ser a preparação e para que os corpos não ficassem na cruz ao sábado, aquele sábado era um grande dia, os judeus pediram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro e depois ao outro, que tinha sido crucificado com Jesus. Ao chegarem a Jesus, como o viram já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança. E logo saiu sangue e água. Quem viu é que o atesta, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para vós acreditardes também. Assim aconteceu, de facto, para se cumprir a Escritura: nem um só dos ossos lhe hão de quebrar. Diz ainda no outro passo da Escritura: hão de olhar para aquele que trespassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora oculto por medo dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu-lhe. José veio, então, tirar o corpo de Jesus. Veio também Nicodemos, aquele que antes tinha ido à noite ao encontro de Jesus. Trazia uma mistura de mirra e aloés, com cerca de 100 libras. Pegaram, pois, no corpo de Jesus, envolveram-no em ligaduras com os perfumes, como é costume entre os judeus, sepultar. No local em que Jesus tinha sido crucificado havia um jardim. No jardim um túmulo novo, no qual ainda ninguém fora depositado.
Foi aí, por causa da preparação dos judeus e por o túmulo ficar perto, que depositaram o corpo de Jesus. Palavra da salvação. Glória a Deus. Estamos, sem dúvida, na hora maior, aquela que o Evangelho nos refere como o lugar e o momento da morte de Jesus. Trazemos connosco este silêncio, diria grande, porque o percebemos, quer do lado de fora, quer do lado de dentro, da nossa capacidade de relação. Sexta-feira Santa, quando verdadeiramente entendida naquilo que é um dia em que procuramos não falar muito, nem entregarmos-nos propriamente a grandes conversas ou a quaisquer ruídos. Sabe-nos bem o silêncio. Do lado de dentro da nossa capacidade de ver, de escutar e de acolher, lá vamos percebendo que valeu a pena toda uma quaresma que hoje atinge o seu ponto alto e o seu fim. E de certo que ao darmos conta que se aproximava a Semana Santa, preparámo-nos para podermos ser participantes ativos da dor do Senhor Jesus. E quando nos dispomos a ser participantes ativos da dor de Jesus, inevitavelmente teremos de nos questionar perante cada elemento que acrescentou dor ao olhar, ao sentir e ao viver de Jesus. A falsidade de Judas, na hora da mesa, na hora da ceia, naquela hora de refeição íntima, mais do que uma refeição ritual, era um pôr em comum, total e pleno, de toda a verdade ou não verdade da vida. A rejeição e a falsidade de Judas, quanto magoou Jesus. Aí sentimos-nos, de certo, participantes dessa atitude, na medida em que cada um de nós já se sentiu rejeitado alguma vez. Ou então também já rejeitou alguém alguma vez. Nem num lugar nem noutro conseguimos ter paz e sentir-nos felizes. Quer quando somos rejeitados, quer quando rejeitamos. Inevitavelmente, a dor se amplia e se reabre perante este lugar de Judas, que continua a estar tão presente na nossa dinâmica de vida do dia a dia. Como se não chegasse isso, veio a negação do Pedro. O Pedro, em quem Jesus depositava tanta confiança que se dispôs a entregar-lhe as chaves do reino. Serás tu o elo de união, de comunhão de todos os meus discípulos. Afinal, negou, e negou por 3 vezes. Não o conheço, não sei quem ele é. Não me confundas com os dele. Eu não sou. Custa-nos tanto ser negados
quando julgávamos que, em vez de um apontar a dedo ou de um virar de costas, viria um abraço e uma expressão de comunhão. Não bastavam as atitudes do Judas e do Pedro. Abriu-se o painel largo de todas as ausências. Onde estão os meus apóstolos, os meus discípulos, os meus amigos? Em vez da presença desses, Jesus sentiu os insultos, o escárnio, a agressividade, as feridas múltiplas que afinal o desfiguraram, colocaram-no bem no santuário da solidão. E com a solidão não se brinca, porque ela, quando a sério, esmaga e mata. Quando o sofrimento maior nos bate à porta, tendo em conta que há vários lugares de sofrimento, nem todos eles diametralmente grandes. Mas quando o sofrimento maior nos bate à porta, parece haver como que um sentimento coletivo que percorre uns e outros e talvez já nos tenha tocado a nós próprios. Parece que a primeira coisa que vemos acontecer é faltar-nos vontade de rezar. Facilmente acusamos e culpamos Deus por aquilo que estamos a passar, por aquilo que estamos a viver, por aquilo que se abriu inesperadamente na nossa própria vida. Onde estás tu? Talvez tivéssemos feito uma aposta em Deus só à nossa maneira, só cá segundo os nossos critérios, estabelecendo como que uma espécie de negócio. Eu dou, mas tenho que receber a seguir. Se dou e não recebo, para quê? Procuramos justificações perante todo e qualquer cenário de dor, perante todo e qualquer momento de rejeição ou de negação. Fechamo-nos tantas vezes em posturas de revolta, como uma criança pequenita que amua porque não lhe deram o que pedia. Quantas revoltas por dentro de nós não são mais do que amuos infantis, do que reações de verdadeira pré-adolescência. Jesus não se apresentou assim diante de nós na hora do sofrimento maior. Não vimos Jesus revoltado, não vimos Jesus a exigir justificações e explicações. Não. Precisamente na hora da agonia, vemo-lo a rezar com um fervor maior. Precisamente na hora da agonia e da dor, nessa hora da rejeição, dos múltiplos sofrimentos e da solidão que sentiu, a sua oração tornou-se um grito, um clamor, cheio de lágrimas, é certo. Afinal, as lágrimas não são uma vergonha, são um tesouro que Deus nos dá para abrirmos na hora que as merece. As lágrimas não são para andar a baloiçar em choramingos, são para chorar na hora que deve ser chorada. Chorar diante de Deus significa abrir o coração, deixar passar a expressão, rasgar a alma. Deus entende que quando abrimos o coração e os braços, sem nada a esconder, em dimensão de reservas, Deus sabe que lhe falamos verdade, que confiamos nele, que acreditamos nele e que sabemos
que em todo e qualquer lugar da vida Deus proverá sempre em favor de cada um de nós, abençoando-nos. Não nos retira as dificuldades que encontraremos sempre no percurso da vida, mas com Ele aprendemos a ultrapassá-las. Surpreendia-me esta semana alguém já de idade muito avançada, com problemas de saúde gravíssimos. Dentro de sua própria casa não consegue dar mais que um passo do tamanho do pé. E assim, em múltiplos passos pequeninos, demorando minutos longos, consegue chegar da sala à cozinha. Dizia-me esta semana: estou tão feliz. As dificuldades não são para me dominarem, são para eu as vencer. Quando isto vem da boca de alguém que tem toda a justificação e mais alguma para poder estar cansada de sofrimentos e de dores, de limitações e de dificuldades, e me põe os olhos nos meus para dizer: Senhor Padre, as dificuldades enfrentam-se no desejo de serem vencidas. Nunca podemos deixar que tomem conta de nós. Claro, apetece beijar o chão de quem dá passos assim, por dentro do santuário das dores e das dificuldades da vida. Aqui entendemos que realmente é em Deus, é no Pai, que Jesus encontra um amigo, o verdadeiro amigo. Não é só daquele momento, é de todas as horas. Não houve um lugar de catequese, não houve um lugar de milagre, sem que antes Jesus quisesse estar com o Pai, dando-lhe a Ele o momento e o lugar do amor maior. Jesus percebe que vai morrer, mas é em Deus, é no Pai, que Jesus encontra força para atravessar a cruz, força para entrar na vida em plenitude, com o amigo que se escreve sempre de letra grande, porque é aquele que não ocupa nunca nem o lugar de Judas, nem o lugar do Pedro, nem o lugar dos amigos que afinal primaram pelo virar das costas, pelo mutismo e pela ausência. A paixão de Cristo é sem dúvida a experiência do sofrimento e da solidão. Afinal, todos o abandonaram. Foi isso que mais uma vez vimos e lemos na narrativa da paixão que o Evangelho nos trouxe. Mas nessa imensa solidão que a paixão de Cristo traduz, Jesus nunca pensou por um momento que fosse vencer sozinho. Isso pensámo-lo nós muitas vezes, sentimos-lo nós muitas vezes, vencer sozinhos. Esses momentos de dor e de solidão maior. E quando assim pensamos, quando assim desejamos, procuramos imediatamente um pensamento que justifique poder agredir o outro. Estudamos imediatamente palavras que, ainda que centradas em mentiras e em calúnias, possam ferir o outro. Pensamos imediatamente em gestos e em atitudes que são somatórios de gestos que possam pôr ao largo e irradiar o outro. Jesus não foi por aí.
Não foi por esse caminho. Não quis vencer sozinho, quis vencer com o Pai e quis dar ao Pai o lugar do vencedor. Aceitou a provação. A provação tal como nós a sentimos na nossa própria pele e sabemos quanto isso custa. Jesus, com a sua postura perante a cruz e perante a hora da cruz, quis gritar-nos, ainda que com voz desgastada pelo sofrimento contínuo de tudo o que foi a hora da sua paixão: não tenhas vergonha de ter medo. Não é o medo que te salva, claro que não. Mas não tenhas vergonha de ter medo. Não tenhas vergonha, nunca, de ver o que tem que ser visto. Embora te custe. Não tenhas vergonha de poder ter de sair derrotado ou derrotada algumas vezes perante os capítulos sucessivos da vida. Nunca tenhas vergonha de realmente poderes ter de sair derrotado ou derrotada deste ou daquele lugar das tuas vivências. Porquê? Porque é em Jesus, particularmente nesta tarde de Sexta-feira Santa, que nós cravamos o nosso olhar. E cravamos nele o nosso olhar à luz da fé. Abandonado por todos, Jesus sabe ser amado pelo Pai. E porque o Pai o ama, Jesus aceita o lugar, o momento, com uma certeza, essa que nunca devemos esquecer, é que afinal, as horas da pior solidão que possa contextualizar-se em nós podem tornar-se as horas da comunhão maior, que sem esperarmos, sem sabermos como, aquele que sempre provê e tudo provê, quer trazer permanentemente ao olhar, ao sentir, ao agir e ao viver de cada um de nós. As horas de maior solidão podem tornar-se as horas da maior comunhão. É por isso que hoje pomos o nosso olhar no Monte do Calvário, na cruz de Jesus Cristo. Ali se abre o lugar de levar a vida a sério, de levar as alegrias a sério e de levar as dores a sério, as nossas, as dos outros e a dor do próprio Deus. É o que a fé realmente nos ensina. É o que a fé consegue de nós. Por isso, nesta tarde, valerá a pena, no silêncio do templo, no silêncio de casa, onde, de certo, alguns nos acompanham a esta hora, no silêncio de que formos capazes e onde o pudermos estabelecer, perguntarmos-nos: será que tenho fé? Porque digo que tenho muita, ou porque digo que a perdi? Não se compra, não se herda, não se conquista pelos nossos meios, recebe-se como dom de Deus, como maravilha de um testemunho de presença que Deus permanentemente quer assumir conosco. Que estes momentos breves nos deixem ficar no silêncio de Deus, abrindo nós diante dele o coração, para que, mais do que com palavras, possamos assumir, na linguagem do acreditar, o nosso desejo de permanecer em Jesus Cristo, sempre no amor do Pai,
abertos à dinâmica do Espírito. Fiquemos em oração. Oremos, irmãos caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, para que o Senhor lhe dê a paz, a mantenha unida e a proteja em toda a terra, e a todos nós conceda uma vida calma e tranquila, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Deus eterno e omnipotente, que em Jesus Cristo revelastes a vossa glória a todas as nações, conservai as obras da vossa misericórdia, para que a Igreja dispersa por todo o mundo persevere firme na fé, na confissão do vosso nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos também pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus, nosso Senhor, que o escolheu na ordem episcopal, o assista e proteja para bem da Igreja, para reger o povo santo de Deus. Deus eterno e omnipotente, que governais todas as coisas pela vossa sabedoria, atendei favoravelmente as nossas súplicas e, por vossa bondade, protegei o Pontífice que nos escolhestes, a fim de que o povo cristão, governado por vós, sob o mesmo Pontífice, progrida sempre na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos também pelo nosso Bispo Virgílio, por todos os bispos, presbíteros e diáconos, pelos que exercem algum ministério na Igreja e por todo o povo de Deus. Deus eterno e omnipotente, cujo Espírito santifica e governa todo o corpo da Igreja, ouvi as súplicas que vos dirigimos por todos os seus membros. Fazei que, ajudados por vossa graça, todos vos sirvam com fidelidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos também pelos catecúmenos, para que Deus, nosso Senhor, os ilumine interiormente, lhes comunique o seu amor, de modo que, recebendo o perdão de todos os pecados, pela água regeneradora do batismo, sejam incorporados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus eterno e omnipotente,
que fazeis crescer a vossa Igreja com novos filhos, aumentai a fé e a sabedoria dos catecúmenos, de modo que, renascendo na fonte batismal, os concedereis entre os vossos filhos adotivos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos também por todos os irmãos que creem em Cristo, para que Deus nosso Senhor reúna e guarde na unidade da sua Igreja a quantos praticam em verdade as suas boas obras. Deus eterno e omnipotente, que reunis o que anda disperso e reunido o conservais, olhai propício para a grei do vosso Filho, todos quantos foram consagrados por um mesmo batismo, permaneçam unidos numa só Igreja, pela integridade da fé e pelo vínculo do amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos também pelo povo judeu, o primeiro a quem Deus falou, para que o Senhor o faça progredir no amor do seu nome e na fidelidade à sua aliança. Deus eterno e omnipotente, que confiastes as vossas promessas a Abraão e à sua descendência, atendei com bondade as preces da vossa Igreja, para que o povo da primeira aliança alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos também pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles encontrar o caminho da salvação. Deus eterno e omnipotente, concedei aos que não acreditam em Cristo, que vivendo com sinceridade na vossa presença, encontrem a verdade. E a nós, concedei também que, progredindo na caridade fraterna e no desejo de vos conhecer melhor, demos no mundo um testemunho perfeito do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Oremos também pelos que não creem em Deus, para que, buscando com sinceridade o que é reto, cheguem ao conhecimento do verdadeiro Deus. Deus eterno e omnipotente, que criastes todos os homens para que vos procurem e, encontrando-vos em vós, descansem. Concedei-lhes que, no meio das dificuldades, percebendo os sinais do vosso amor e o testemunho dos crentes, todos se alegrem de vos reconhecer como o único Deus verdadeiro, Pai de toda a humanidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos pelos governantes de todas as nações, para que Deus, nosso Senhor, dirija a inteligência e o coração, segundo a sua vontade, para a verdadeira paz e a liberdade de todos os povos. Deus eterno e omnipotente, que tendes nas mãos o destino de todos os homens e os direitos de todos os povos, assisti os nossos governantes, para que com o vosso auxílio em toda a terra se mantenham firmes a paz, a prosperidade, a liberdade religiosa de todos os homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos, irmãos,
a Deus Pai Todo-Poderoso, por todos os que no mundo sofrem as consequências do pecado, para que dê saúde aos doentes, dê alimento aos que padecem fome, livre da injustiça os perseguidos, redima os encarcerados, proteja os que viajam e dê a salvação aos moribundos. Deus eterno e omnipotente, consolação dos tristes, força dos que sofrem, ouvi as súplicas daqueles que vos invocam nas tribulações, para que todos experimentem em suas adversidades a alegria de serem assistidos pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Oremos por todos os que sofrem as consequências da pandemia, para que Deus, nosso Senhor, conceda a cura aos enfermos, força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e a salvação a todas as vítimas. Deus eterno e omnipotente, único refúgio daqueles que sofrem, ouvi com bondade a aflição dos vossos filhos que sofrem esta pandemia. Aliviai a dor de quem sofre. Dai força a quem está a seu lado. Acolhei na vossa paz os que já partiram. Fazei com que todos encontrem o auxílio da vossa misericórdia neste tempo de tribulação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Depois da primeira parte da liturgia de hoje, nos ter dado a palavra de Deus, a segunda, nos ter levado a esta oração universal, preparamos-nos para o terceiro momento da liturgia de hoje, o receber da cruz e o adorar, como assim dizemos, da cruz. Vamos ouvir por 3 vezes: eis o madeiro da cruz. Responderemos: vinde, adoremos. Sentamo-nos. Vinde, adoremos.
e recebê-lo como alimento sagrado. Com muita confiança, rezemos a Deus que é Pai. A nossa oração, essa que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Dai ao mundo a paz nestes dias em que vivemos, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, vivamos sempre livres do pecado e preservados de toda a perturbação, aguardando em jubilosa esperança a última vinda de Jesus Cristo, Salvador. Senhor Jesus Cristo, a comunhão do vosso corpo e sangue não seja para meu juízo e condenação, mas pela vossa misericórdia, sirva de proteção e de remédio à minha alma e ao meu corpo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Amém.
Deus eterno e omnipotente, que nos reunistes pela bendita morte e ressurreição de Jesus Cristo, conservai em nós os efeitos da vossa misericórdia, a fim de que, pela participação neste mistério, vivamos sempre entregues ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. A liturgia do dia de hoje termina com este silêncio, em grito de presença, porque ajudou-nos de certo o que celebramos e o que vivemos a perceber que jamais na vida quem acredita está sozinho. Levamos connosco o silêncio do Calvário, o silêncio da cruz. O dia de amanhã é todo ele um convite a saber estar junto do túmulo de Jesus. Como fiz há pouco na Figueira, ali em São Julião, convido-vos, se quiserdes, a procurar ao longo de hoje e de amanhã, por estes meios novos que temos ao dispor, quer pelo Facebook, quer pela página normal da internet da Diocese de Coimbra, procurar o rezar-te, rezar com a arte. Este ano fez-se esse momento contemplativo que me parece ótimo para nos acompanhar nesta noite e ao longo do dia de amanhã. São 6 temas que estão gravados à espera do 7º, que será agora para a semana, quarta-feira, já dentro da alegria da Páscoa. Mas particularmente procurei ficar com o 4º, o 5º e o 6º. O que é que lá ides encontrar? 13 imagens e pinturas do Museu Machado de Castro. Neste caso, são esculturas. O Cristo Negro, escultura do século XIV, que esteve exposto durante séculos no Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, até depois ser guardado no Museu de Machado de Castro. Uma escultura impressionante, com marca do tempo e da devoção. Depois, a grande imagem de Nossa Senhora com Cristo morto nos braços, Frei Cipriano da Cruz, o homem que, monge beneditino, esculpiu aquelas imagens para a igreja do convento beneditino de Coimbra, que hoje já não existe, mas cujas imagens estão guardadas no museu. Vale a pena o encontro com aquela imagem da Pietà. Depois, o desta semana, um grupo escultórico muito semelhante, mas maior, mais preenchido, àquele que temos aqui no altar de Santa Cruz. E de lá encontrar estas 3 imagens, mas acompanhadas de outras. Afinal, um lamento sobre a morte de Cristo, onde está o João, Nossa Senhora, depois a Joana, a Susana, a Madalena, o José de Arimateia e o Nicodemos. E adiante desse grupo escultórico estamos a rezar estes dias de Semana Santa. O 4º, o 5º e o 6º passos do Rezar-te na página da Diocese de Coimbra. Acredito que vos fará bem, mesmo se alguém já viu, voltar a ver. Tem-me ajudado estes últimos dias, mais do que uma vez lá vou, e parte daquilo escrevi e disse. Mas é sempre uma surpresa. Quando nos propomos contemplar, encontramos sempre algo de novo. Diante de cada peça, diante de cada imagem, é feito um comentário histórico, depois um aterrar
na realidade da vida de hoje, dentro do que a peça significa, e a leitura teológica que termina depois com um momento de oração que nos fará sempre bem e saberá sempre a novo quando ajoelhamos a alma diante de Deus. Amanhã é o dia do silêncio, do saber estar, à espera, na esperança da hora da ressurreição do Senhor, celebrada na Igreja. As vigílias pascais temos-las em Tavarede, em São Julião, aqui em São Pedro, dentro dos horários que estão estabelecidos aí nos programas e também pelo Facebook, cada um saberá onde, a que horas e dentro daquilo que lhe der mais oportunidade, participe. Venha, viva o primeiro grito de ressurreição na Páscoa deste ano. Vamos nos despedir com esta bênção própria do dia de hoje e que cada um no regresso à sua casa leve consigo o silêncio de Deus num grito de presença e amor do Pai, assim como o fez com o Filho e o faz com os seus filhos, com todos e cada um de nós. Derramai, Senhor, a vossa bênção sobre o vosso povo, que celebrou a morte do vosso Filho na esperança da sua santa ressurreição. Concedei-lhe o perdão, dai-lhe a consolação, aumentai-lhe a fé e assegurai-lhe a salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é vosso Filho e é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa noite. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.